Queridos irmãos, eu quero pedir aos amados irmãos que abram a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 34. A igreja na terra, adorando ao Criador, ao Senhor. Êxodo, capítulo de número 34. Êxodo 34. É o texto da nossa meditação nesta noite. Apenas a leitura até ao versículo de número 6 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as originais, as primeiras. E levantando-as pela manhã, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Oremos. Pai querido, Pai amado, estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra, e poderosa é a Tua voz. A Tua voz é poderosa, a Tua voz é como a voz de muitas águas. A Tua voz despedaça os cedros do Líbano. A Tua voz ecoa em nosso coração. A Tua voz nos mostra, Senhor, a Tua vontade. Porque só a Tua voz é importante, é fundamental, é necessária para as nossas vidas. Sempre foi. E o Senhor sempre se comunicou com o Teu povo. Se comunica conosco também, Senhor. Que o Senhor venha se comunicar conosco nesta oportunidade, nesta noite. Este último, ó Deus, culto deste ano de 2021. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu já tive a oportunidade de acompanhar crises de casamento e de vários. E certa feita eu tive a oportunidade de acompanhar um casamento que estava aos cacos, em pedaços.
despedaçado, porque a mulher havia traído pela terceira, ou se não me falta a memória, quarta vez. Mas o que era interessante era que o marido conseguia encontrar, não sei de onde, quem sabe de Deus, forças para perdoar e amar aquela mulher, mesmo depois de algumas vezes ela tê-lo traído. Quantas oportunidades. Segunda chance. A Bíblia mostra que na relação entre Deus e Israel, Deus como marido, como esposo, Israel como sua esposa. Há oportunidades. Quantas segundas chances. Quantos recomeços. Quantas ratificações das alianças. Porque Israel quebrava, violava a aliança. Queridos irmãos, lá no capítulo 24, versículo 18, e Moisés entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. E foi exatamente lá que Moisés vai receber as instruções sobre a mesa, sobre o propiciatório, sobre a arca da aliança, sobre o tabernáculo, sobre o holocausto, as formas, a forma de adoração que ele agora estava estipulando, o padrão da sua palavra. Até mesmo a forma sobre a ordenação de sacerdotes, a unção com óleo dos sacerdotes, as cerimônias, os rituais litúrgicos do Antigo Testamento. E quando nós então chegamos no capítulo 32, nós vemos a impaciência tomar conta do coração do povo de Deus, da esposa, Israel, o povo de Deus. E diz o primeiro versículo: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. A impaciência do povo fez o povo pedir a Arão, o sacerdote, para que fizesse um bezerro de ouro para adorá-lo. E Arão faz esse bezerro de ouro, e Moisés está lá desfrutando da presença de Deus, e recebendo a lei do Senhor, a revelação especial, porque o povo de Israel já havia recebido a revelação de Deus de todas as maneiras, já tinha visto tantos milagres,
E agora Moisés está lá no Monte Sinai, recebendo a palavra de Deus naquela tábua, nas duas tábuas de pedra. Queridos irmãos, de repente, no versículo 7, Deus ordena a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E aí, aqui ainda, queridos irmãos, no versículo 8, nós podemos ver que Deus fala com Moisés que o povo adorou a outros deuses. E no versículo 9, o Senhor continua dizendo: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, a minha ira, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. E nós teremos a descrição então de que Moisés vai abrir uma disputa com Deus. Lembra de Jacó, que lutou com Deus, abriu uma disputa, e ele orou, e Deus o abençoou. Moisés então se coloca nessa função sacerdotal, para interceder pelo povo, e então Moisés intercede pelo povo. E meus amados irmãos, lá no final, lá no versículo de número 19, diz assim: quando ele estava descendo do monte, e ele vê então, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro de ouro, e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Moisés ficou indignado. Moisés ficou impaciente. Moisés, ao ver a idolatria do povo, ao perceber que o povo de Israel estava adorando a outro Deus, se prostrando diante de outro Deus, se prostituindo com outro Deus, devolvendo a honra e a glória a outro Deus, ele fica irado, ele fica indignado. Queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 17, chega em Atenas, diz a Bíblia que o espírito de Paulo, ele fica revoltado em face da idolatria dominante na cidade. Porque segundo o historiador Suetônio, lá em Atenas havia mais de 30.000 estátuas consagradas aos deuses. E aquela que estava lá, um local que estava escrito ao Deus desconhecido. A idolatria dominava a cidade. E nós podemos ver, meus amados irmãos, que Deus então, ele diz para Moisés que está disposto a eliminar o seu povo. Olhe bem, lá no versículo 10 do capítulo 32, agora pois, Deus falando com Moisés: agora pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, ou seja, destrua. E Deus então ouve a intercessão de Moisés. É interessante, meus amados irmãos, nós percebermos tantas chances, tantas oportunidades que Deus concede ao seu povo. Quantas chances, quantas oportunidades Deus concede ao seu povo. E se nós observarmos
nós formos lá para Números capítulo 14, versículo de número 22, olha aí a quantidade de vezes que Deus foi paciente, foi clemente, foi bondoso, foi misericordioso. E o versículo 22 diz: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Tanta desobediência, tanta violação da lei, todas as vezes Israel praticava o que era mal perante os olhos do Senhor. Se nós percebermos, meus amados irmãos, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, Deus se voltando com o seu amor para com o seu povo. O povo de Deus passou 430 anos no Egito, cativo, subjugado, tristeza, lamentação. E Deus então está disposto a reerguer, a libertar o seu povo e reerguê-lo como nação, nação sua, escolhida. E Ele então faz aliança com o seu povo. Ele dá a sua alma, Ele dá a sua lei, Ele dá a sua palavra, Ele dá os seus milagres. O que Deus deixou de fazer pelo seu povo, e o seu povo constantemente traía, constantemente desobedecia, se desviava. Tantos reis, quando nós olhamos para a desobediência, para a idolatria, para a prostituição de Israel, prostituição dos reis, tantos reis que fizeram mal perante os olhos do Senhor, que desobedeceram ao Senhor, que fizeram o povo de Deus errar. E esse Deus se revela do céu, bondoso, clemente, misericordioso. Que amor é este? Que Deus é este? Meus amados irmãos, esse é o Deus que nos coloca diante de uma segunda chance. Esse é o Deus que nos coloca diante de mais uma nova oportunidade. Esse é o Deus que nos coloca mais uma vez diante de um recomeço, de um novo ano. Estamos agora adentrando o ano de 2022. Mas, ao observarmos então o texto do capítulo 34, qual é a razão para que Deus nos conceda esta nova oportunidade, esta nova chance? E em primeiro lugar, meus amados irmãos, Ele quer que valorizemos a sua palavra. Deus nos deu palavras, Deus nos deu a sua voz. A voz do Espírito Santo ecoa através da sua palavra nesta noite sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre as nossas mentes. Deus nos deu a sua palavra e Ele quer que nós a valorizemos em nossas vidas. Versículo 1 ao versículo 4 nós podemos ver: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as originais, aquelas mesmas que ele, ao descer do monte, ele arrojou aquelas 2 tábuas de pedra, as primeiras, quando ele viu o bezerro dourado e ficara indignado. Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste.
Então, meus amados irmãos, porque Deus está tão preocupado e Ele chama então Moisés, Moisés, você vai subir de novo ao Monte Sinai e você vai lavrar as 2 tábuas e eu vou escrever outra vez as mesmas palavras. Porque Deus está preocupado em dar a sua palavra. Porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. A sua palavra é luz para o nosso caminho. Só a voz de Deus muda o coração mais vil. Só a voz de Deus é capaz de transformar a mentalidade, uma cultura, um coração, uma família inteira. Somente Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo, encarnado, como nós precisamos beber desta água. Então Deus, Ele nos dá mais uma oportunidade para valorizarmos a palavra. Quantas vezes, meus amados irmãos, os profetas tinham a sensação de que eles pregavam a palavra e o povo não ouvia. E quantas vezes os profetas de hoje pregam a palavra e a sensação é a mesma, parece que o povo não está ouvindo. A palavra de Deus é o que demais nós necessitamos nesta vida. Irmãos, tudo passa nesta vida. A riqueza, o tempo, tudo passa. Mas a palavra de Deus não passa. Estávamos em um culto nesta semana na casa da irmã Elza, querida irmã Elza. Estávamos orando e cantando e lendo a palavra, e ela feliz, alegre, animada, porque ouvia a palavra. E expressava na sua memória e lembrava de coisas que ela viveu. Como é maravilhoso, meus amados irmãos, quando nós nos quedamos diante de Deus para ouvir a voz de Deus, porque há tantas vozes neste mundo. Muitas vezes a voz do nosso próprio coração domina a nossa mente, domina a nossa vida, e nós caminhamos pela voz do nosso coração. Mas o nosso coração é enganoso. Quantas vezes, meus amados irmãos, tantas vozes por aí que ecoam e que não refletem a voz do Espírito Santo de Deus. É por isso que Deus nos dá mais uma oportunidade. Porque talvez você não leu a Bíblia toda. Porque você não se dobrou diante do Senhor para ler a palavra, para ouvir a palavra. Você esteve tão perto tantas vezes da palavra e não valorizamos como nós deveríamos valorizar a palavra. Tem tanta gente que não pode estar aqui nesta noite. Tem tanta gente que não pode estar em um culto celebrando ao Senhor por estar impossibilitado fisicamente, por alguma enfermidade. Não pode nem ler, não pode nem ouvir. E nós podemos. Então a primeira razão, meus irmãos, é para que nós valorizemos a palavra de Deus. Vamos valorizar a palavra de Deus. A segunda razão, porque Deus nos dá mais uma oportunidade, porque nós estamos aqui hoje, é para valorizarmos o nosso relacionamento com Deus. Versículo 6, olha aí. Primeiro que lá no texto, capítulo 24, versículo 18, Moisés subiu a primeira vez para receber a lei do Senhor, e ele passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Um relacionamento vivo. E aqui no versículo 5 e no versículo 6, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, junto de Moisés, e proclamou o nome do Senhor.
E passando o Senhor por diante dele, Moisés clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés apela para os atributos de Deus: longânimo, benigno, bondoso, misericordioso. Ah, meus amados irmãos, Moisés, ele valoriza o relacionamento com Deus. Moisés valorizou, ele teve tempo com Deus. Nós precisamos, queridos irmãos, termos os nossos momentos com Deus, os nossos a sós com Deus, os nossos acertos de conta com Deus, uma audiência com Deus, desnudar a nossa alma, desnudar a nossa mente, o nosso coração, o que fizemos, o que não agradou ao nosso Deus, que nós temos feito, o que nós não fizemos. Queridos irmãos, é preciso que nós façamos uma varredura, vasculhemos todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa existência, e diante de Deus tenhamos uma audiência, porque nós não comandamos a nossa vida, nós não podemos ser o Senhor da nossa existência. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor que está sentado no trono do nosso coração. É Ele que ordena, é Ele que dá a sua bênção, é Ele que dirige, é Ele que governa a nossa vida. Nós não podemos assumir as rédeas da nossa vida. É o Senhor, através da sua palavra, que dirige as nossas vidas. É um relacionamento com Deus. Mas quem sabe este relacionamento não está ainda afinado. Talvez o teu relacionamento ainda não esteja afinado com Deus. E hoje é tempo de ouvir a voz do Espírito Santo. É tempo de ouvir a palavra de Deus, de se dobrar diante de Jesus. Queridos irmãos, eu nunca vi Deus, Ele lá na eternidade, Ele já havia decidido vir a este mundo e se comunicar com o seu povo e ter um relacionamento com o seu povo. Ele não se contentou com o céu e veio. Deus se revelava nas nuvens, através do propiciatório, dos rituais do Antigo Testamento, do tabernáculo, a presença de Deus na arca, através da arca da aliança. E Ele se revelou através da sua maior expressão exata de seu ser, Jesus Cristo, o qual, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele veio, morreu na cruz, fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele mesmo veio, o Verbo vivo, encarnado, é Deus presente, reconciliando consigo o mundo, as nossas vidas. Que relacionamento nós temos tido com Deus? Que tipo de relacionamento nós temos tido com Deus? É um relacionamento onde Deus é o Senhor, Ele é quem dirige, é Ele o alvo maior do seu coração, o objetivo maior da sua existência, a glória maior da sua vida. Como vai o seu relacionamento com Deus? Moisés passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Nós precisamos valorizar, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus.
Algumas pessoas, às vezes, da nossa igreja durante esse ano, chegava e dizia assim: pastor, o que é que está acontecendo? Tão pouca gente no momento de oração na igreja. Cadê os adolescentes? Cadê os jovens? Cadê os adultos? Onde estão? E tantas vezes nós tivemos cultos e reuniões com tão poucas pessoas, para não dizer 2 ou 3. Reunião de oração e nas quintas-feiras. Domingo não, geralmente, e ainda mesmo sendo no domingo, muitos deixaram de vir à casa do Senhor. É preciso reatar o relacionamento com Deus. E como é que nós reatamos o nosso relacionamento com Deus? Nos curvando diante da palavra de Deus para obedecê-la. Não a nós, não a nossa vontade, não a nossas ordens, mas a vontade plena e perfeita do Senhor. Mas Deus também nos dá uma outra chance, meus amados irmãos, para adentrarmos no ano de 2022, valorizando mais a palavra, valorizando mais o nosso relacionamento com Deus e também valorizando a adoração. Como é bom adorar! Como é maravilhoso adorar! Ter uma vida, uma conduta de glórias, de honra ao nosso Deus. Não é que somos perfeitos, não. E aí nós precisamos pontuar isso. Nós não somos perfeitos. Pastor não é perfeito. Presbítero não é perfeito. Diácono não é perfeito. Nenhum de nós, nenhuma família é perfeita. Aliás, se a gente olhar para a genealogia de Cristo, nós vamos ver uma família que fora salva, mas uma família bem complicada. Nós não somos perfeitos. Quem é perfeito é Cristo. Mas nós podemos andar em novidade de vida. Nós podemos andar em um verdadeiro arrependimento de vida. Um verdadeiro relacionamento com Deus. Uma verdadeira adoração viva. Deus quer receber a nossa adoração, o nosso louvor, os nossos hinos, mas Ele olha para a nossa vida. Ele quer perscrutar o nosso coração. Ele quer saber como está o nosso coração diante dEle. Como nós temos vivido a fé cristã. Uma vida que expressa a luz de Cristo. Uma vida que expressa o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoração, meus amados irmãos, na igreja com a igreja. Adoração em casa, momento de louvor, de cânticos, né? Ou então cantando com a nossa própria voz, adorando ao nosso Deus, tendo os nossos momentos com Deus. Nós precisamos nos voltar para o único e verdadeiro Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não quer que nós elejamos que o nosso coração tenha outro interesse, tenha outro Deus, ou outros deuses. Primazia, meus irmãos. Quem deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida não são os nossos desejos, as nossas intuições, não são os nossos interesses, não é o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, não é o que nós queremos, é o que Ele determina, é a vontade dEle. É por isso que nós ouvimos sempre alguém dizer assim: pastor, é difícil obedecer a palavra.
Não é, Mateus? É difícil obedecer a palavra, ser um cristão verdadeiro, genuinamente verdadeiro, comprometido com a palavra, responsável diante de Deus e da igreja. Então adorar ao Senhor é ofertar a Deus o nosso melhor, é ofertar a Deus o que nós temos na nossa vida de melhor para a glória dEle. Adorar a Deus, queridos irmãos, é aquilo que João disse, que eu diminua e que Cristo cresça. Que eu diminua cada dia, que eu me incline diante do Senhor a cada dia, ainda que não seja a minha vontade, mas que eu queira a vontade, atingir a vontade de Deus em minha vida. Que Deus é esse, cheio de amor? O Deus que nos permite chegar até aqui. Ele deu a oportunidade a Moisés. Mais uma vez, Ele dá a oportunidade ao povo de ter a lei, de ter a palavra. Nós podemos ver, meus amados irmãos, para concluir, tantas vezes que Deus deu a Israel. E eu acabei descobrindo, sabe o quê? Sabe o quê, Júnior? Eu acabei descobrindo o seguinte: de fato Deus é um Deus de oportunidade. Ele é um Deus de segunda chance. Porque tantas vezes Deus deu chance ao seu povo. E Deus é um Deus de segunda chance, nós podemos perceber isso até mesmo no Novo Testamento. Quando Pedro lá, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu devo perdoá-lo, né? 7 vezes. Jesus disse, não, 70 vezes 7. Quantas oportunidades, quantas chances de recomeçar, de reviver, de repensar. E nós vemos também, meus amados irmãos, lá em Provérbios capítulo 24, versículo 16, onde está escrito, o justo cairá 7 vezes e se levantará. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas o ímpio, ele cairá e ficará prostrado pela calamidade. Mas 7 vezes cairá o justo. Quantas oportunidades Deus nos concede. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22, a parte A, versículo 23. As misericórdias do Senhor, as misericórdias, no plural, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Como é bom, amparados pela graça de Deus, podermos ter a convicção, a certeza de que não é por nós, mas é por Deus, é pelo Senhor que nos dá oportunidades. O crente cai e se levanta, cai e se recompõe. Pelo Espírito Santo de Deus, ele é renovado pelo Senhor. O Senhor restaura, o Senhor o renova. Lembra lá do filho pródigo? Uma verdadeira restauração espiritual. É isso que Deus faz em nossas vidas. O tempo todo Deus é afrontado por nós. E Ele nos ama. Que Deus é esse? Que amor é esse? Ficam esses conselhos, amadas ovelhas. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade para valorizarmos a sua palavra. Valorizarmos evangelizando, pregando a palavra, falando de Cristo, vivendo a palavra, se alimentando da palavra, voz de Deus,
valorizando o nosso relacionamento com Deus, valorizando o momento de adoração, comunhão, adoração, louvor, fortalecendo os laços fraternos em Cristo Jesus. Quantos de nós, queridos irmãos, temos esta sede de Deus, sede por Deus, fome por Deus, que ela fique mais afinada, que nós tenhamos muito mais fome pela bondade, pela graça de Deus, e possamos viver Jesus intensamente, muito mais do que nós vivemos, queridos irmãos, neste ano de 2021. Nós vamos